A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 419 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Assim são as transformações naturais da natureza. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações, e que o progresso da degeneração vem imperando, porque todos são filhos de restos uns dos outros, e vai diminuindo tudo que se degenera, diminui, com o tempo desaparece, se transformando em outras vidas, porque a natureza é de transformações. E que assim estão todos os pensadores, nesse cordão de amarguras, e por isso o pensador vive desconhecido de si mesmo. Todo pensador não sabe o porquê que assim é. Todo pensador não sabe porque todos assim são. Todo pensador não sabe de onde são, nem de onde vierem, para onde vão, e para onde irão, porque vivem desconhecidos de si mesmo. Com esse progresso que vai regresso, por ser um progresso de destruição, o progresso material. Para ver que hoje a vida tem solução definida e definitiva. Para todos que já passaram a se conhecer e sabem quem são, por que assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. A máquina do raciocínio só pode ser desenvolvida ou desmaterializada pela energia racional, que está tratando de desmaterializar essa energia através da cultura racional, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, e que essa energia está materializada na glândula pineal, e depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, findou-se essa deformação e findou-se a morte, porque agora sabemos como voltar para o nosso estado natural por meio da cultura racional. A cultura que prepara todos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. São preparados por essas duas energias do chão elétrico e magnético para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, tratando de desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. E assim findou-se a morte, e findou-se essa deformação e transformação natural da natureza, porque a matéria é um embusteirinho grosseiro, admitida por pessoas grosseiras, e por isso estão nessa categoria de bicho racional, vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque a vida da matéria está no fim, porque está aí o desencanto da matéria,
que é toda a humanidade passar a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E assim a vida com a solução definida e definitiva, sendo a matéria um ser simbólico de vida provisória e passageira, sendo a matéria um simbolismo puro. Simbólico é aquilo que parece ser o que não é. E por isso todos vivendo de aparências, aparentando o que não são. E assim acabando os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos, porque na cultura racional não existe nada disso. Porque a cultura racional define o princípio e o fim da humanidade, que é todos voltarem para o seu estado natural. Porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a máquina do raciocínio para poder voltar para o seu estado natural. Hoje toda a humanidade passou a se conhecer. E sabendo que esse é um embusterismo grosseiro, enigmático, misterioso e passageiro. Hoje o mundo está diferente porque está aí a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia. Porque na discórdia ninguém pode viver, porque causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Terminou a fase do pensamento há 51 anos passados, e por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores estão sendo destruídos por essa infinidade de desastres, destruídos por essa infinidade de doenças novas e destruídos pelos males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, frio de matar, calor de matar, enchentes de matar, faíscas elétricas, uma infinidade de males naturais da natureza. A causa: porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de males e de maltratos da natureza, porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, tudo que tem princípio tem fim. Nasceram todos do chão e entraram na fase de monstros e passaram por várias fases de monstros. Depois passaram por várias fases de selvagens. E passaram por várias fases de civilizados, que foi num tempo em que ninguém tinha instrução. Infinidade de séculos depois é que começaram a fazer as letras. Depois de uma infinidade de séculos, começaram a inventar as palavras e chegaram a esse ponto de civilização. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, nasceram do chão, passaram por várias fases de monstros, passamos por várias fases de selvagens e passamos pela fase da civilização. E hoje estamos na fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para verem quantas fases já se passaram, e o fim de tudo é a volta de todos para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e vida eterna. Até que enfim chegou o fim da morte, e o fim dessa deformação racional e transformação racional, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Todos os pensadores estão na categoria de bicho racional e vivendo como bichos, uns contra os outros e matando uns aos outros, e se transformando, porque a natureza de transformações para a categoria de bicho irracional, porque não tratou de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque estava fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, por seitas e doutrinas e religiões. E todo fanático é cego, pensa que está certo. Certo está quem conhece cultura racional, porque sabe como voltar para o seu estado natural.
Hoje ainda perdura na civilização a invenção dos indivíduos atrasadões que inventaram dinheiro de couro. Tantos couros valiam tantos, e por adotarem essa invenção dos selvagens, é que está implantando a selvageria no meio dos civilizados, no meio dos irracionais. E por causa de dinheiro é que existem as guerras, por causa de dinheiro é que existem mortes, sendo a ruína das ruínas da humanidade por estarem encantados. A selvageria no meio dos civilizados, na invenção dos selvagens atrasadões que inventaram dinheiro de couro. Tantos couros valia tanto. E aqui no Brasil começou com réis. R$1, R$2, R$3. Era dinheiro de cobre. Depois passou para os tostões. E daí disparou de uma forma tal que hoje ninguém pode viver sem dinheiro. Quem tem dinheiro come e quem não tem dinheiro não come. Nos tempos dos réis era o tempo da fartura. 1 quilo de feijão era R$1. 1 quilo de arroz era R$1. Sim, 1 quilo de fubá era R$1. 1 quilo de carne seca era R$1. 1 quilo de bacalhau era R$1 no tempo da fartura. 1 quilo de milho era R$1. Uma dúzia de ovos era R$1. Uma galinha era R$1. Um porco era R$1. Um cabrito era R$1. Quem tinha R$100 era um milionário. Para ver que o tempo da fartura já existiu. Ninguém negava um prato de comida a ninguém, todos tinham para dar. Hoje ninguém tem nada para dar a ninguém, porque só se vê miséria e fome por todos os lados, por todos os cantos. Hoje é como está aí a era do fogo, salve-se quem puder e se puder. Entrou essa era 51 anos passados. Para ver que o tempo da fartura já se foi há muitos séculos, porque há muitos séculos que o dinheiro impera. Hoje a fome está em todas as nações do mundo porque terminou a fartura. Hoje estão fartos de sofrimentos e padecimentos cruéis. E por isso está aí essa infinidade de assaltos, essa infinidade de terrorismo destruindo os pensadores. E por não haver efeito sem causa, a causa é porque a fase do pensamento terminou 51 anos passados. O mundo está atravessando horas difíceis porque os pensadores ainda não conheceram a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. A fase do pensamento terminou. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e, por falta do alimento do pensamento, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira, e essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro, e essa infinidade de doenças que está destruindo a humanidade, e essa infinidade de males da natureza, que são muitos que vêm destruindo a humanidade. E a causa, porque não há efeito sem causa, é porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e, por falta do alimento da natureza, muitos ainda estão pensando e outros estão com o pensamento seco. Esses que estão com o pensamento seco são os que estão cometendo essa infinidade de monstruosidades que está se passando no mundo inteiro. Secou o pensamento e por estar, não sabe mais o que faz por estar com o pensamento seco. Essa aqui é a verdadeira causa de todas essas monstruosidades que vêm se passando no mundo inteiro, porque não há efeito sem causa, é o pensamento seco. E muitos ainda estão pensando e vão vivendo pensando. Não deu ainda para secar o pensamento, mas perderam o direito de viver,
porque a fase do pensamento já terminou 51 anos passados e os pensadores perderam o direito de viver. Vive porque tem vida, mas ninguém sabe o porquê da vida. Pensador nenhum sabe o porquê da vida. E admitindo esse progresso que vai a regresso por ser um progresso de destruição. Assim os materialistas admitindo a matéria acima de tudo, e vendo que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por ser um conjunto de ruínas reunidas, adotando esse embusteirismo grosseiro como se tudo fosse. Embusteirismo grosseiro porque é admitido pelos materialistas. Grosseiro porque acabam morrendo e acabou-se tudo. Hoje todos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido diz, é verdade, é um embusteirismo grosseiro adotado pelos materialistas que vivem pensando e imaginando que estão ligados nessas duas energias do chão, que foram feitas como máquinas de lapidação, e por isso todos são sofredores imortais para a preparação de todos para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Essa é a fase do terceiro ciclo da vida, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio pela energia racional. E que essa energia desmaterializa a máquina do raciocínio, que é a mecânica racional e depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. O natural é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer não aceitam mais esse embusteirismo grosseiro, porque não são mais materialistas por estarem com seu raciocínio já bem desenvolvido. Porque a vida hoje tem solução definida e definitiva, porque passaram a conhecer o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para as classes inferiores, se transformando assim para a classe do animal irracional, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, de um estado para outro. Hoje todos sabendo quem são, por que assim são, de onde vieram e para onde vão, e os pensadores para onde irão, porque passaram a se conhecer. Que quem passou a se conhecer não quer mais saber desse embusteirismo grosseiro, porque está arriscado a morrer a qualquer momento, sendo a morte uma transformação de uma vida para outra, porque são de transmontanhas reencarnações. Há milênios que vêm, todos reencarnando, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, e nascendo e morrendo. E chegou o fim da morte, o fim das transformações. Porque todos agora passaram a se conhecer, e passaram a saber como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Há 51 anos passados entrou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse a divina providência tomar essas providências, os pensadores estariam perdidos por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje sabemos quem somos. Sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e para onde vamos. E para onde iríamos nos transformar se não passássemos a nos conhecer. Íamos nos transformar em quê? Em bicho irracional, por estarmos vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Essa é a vida do bicho. Se não passássemos a nos conhecer, estaríamos perdidos. Iríamos nos transformar nessa categoria inferior e correr toda essa fauna de animal irracional. Até que enfim passamos a nos conhecer,
a saber o porquê que assim somos. De onde somos? Do mundo racional. De onde viemos? Do mundo racional. E agora como voltar para ele? Temos hoje completo conhecimento do nosso verdadeiro estado natural, para ver que até que enfim passamos a saber o porquê somos assim, e como deixarmos de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, no primeiro mundo, o mundo racional. Se nós não passássemos a nos conhecer, estaríamos perdidos por viver desconhecido de nós mesmos. O pensamento e a imaginação nunca nos esclareceu por que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, porque o pensamento e a imaginação são pertences dessa deformação e transformação racional e desta deformação de matéria, que é um conjunto de ruínas reunidas e por isso que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que tivemos a solução da vida definida e definitiva, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Conhecimento completo da vida, mas da vida eterna. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 420 do Histórico.